Alô, alô, sejam bem-vindos ao Cassete Estragada, o podcast que ressuscita mais vezes que os Looney Tunes. Eu sou Adriano Viçoso, do Cabo Cinético, e comigo tenho Álvaro Cunha, do Sem Bilhete. A verdade é que há sempre mais uma cassete para rebobinar. Olá a todos, como o Adriano diz e muito bem, eu sou o Álvaro Cunha e sejam muito bem-vindos ao início do que esperamos que seja uma nova temporada. Vamos então por partes. O primeiro projeto e a razão do título é a Pipi das Meias Altas. Por acaso estás familiarizado com a história original? Mais ou menos. Quando eu digo isso, costuma ser um não. A pipi é uma palavra que já agora em Portugal já significa outra coisa, ou então já significava, também não sei. Mas Das Meias Altas é uma série de livros infanto-juvenis da autora Astrid Lindgren. Astrid Lindgren? Eu acho que estou a pronunciar isto mal, mas pronto, eu também não sou sueco. Astrid é bom nome do Winx, vamos ver. Um pouco. E basicamente a personagem da Pipi é uma rapariga ruiva, com sardas, que é a mais forte do mundo. Ela na história chega a levantar um cavalo. O cavalo é tipo um cavalo de estimação que ela tem e ela também anda sempre com um macaquinho. Basicamente, esta adaptação que a malta da Ghibli teria feito, teria tido o Takahata como realizador, que fez o Túmulo dos Pirilampos. Já agora, se calhar estou a dizer isto um pouco tarde, mas para aí metade dos filmes que nós estamos a mencionar aqui, na verdade são numa era pré-Ghibli. Ou seja, não eram filmes que teriam sido lançados pela Ghibli, mas são filmes que a equipa da Ghibli teria feito. E neste caso, nem sequer teria sido um filme, teria sido uma série. Porque a ideia da série da Pipi era que teria tido, provavelmente, eu não sei se teria tido 3 episódios ou se teria sido tão longo como a Heidi, mas eu duvido que teria sido tão longo como a Heidi. Mas o Takahata ia criar e o Miyazaki, ele entregou-se bué ao projeto. Quando eles foram lá para a Suécia, ele acordava cedo para ver as pessoas na rua e para sentir mesmo o ar da terra. Ok. Via as pessoas que iam trabalhar, ia ao hotel pedir todas as sandes, que é para ver como é que todas elas tinham sido feitas. Ou seja, ele estava mesmo bem entregue ao projeto. Eu acho que encontrei mais coisas do que o que o Miyazaki tinha desenvolvido para o projeto, também porque ele era, na altura, o diretor dos animadores. Mas encontrei mais coisas dele do que do Takahata, apesar do Takahata ser quem iria realizar, mas há mesmo muita arte feita pelo Miyazaki. Por acaso nota-se que tanto o Miyazaki como o Takahata funcionavam bem, aliás eles são praticamente a alma do estúdio, só pondo à parte é muitas vezes o facto de hoje em dia o estúdio estar em decadência, né? Mas Adriano, porquê é que o filme acabou por não acontecer? Basicamente a autora olhou para eles e não lhes deu os direitos. Aliás, o problema é que ela nem olhou para eles. Ou seja, enquanto eles estavam lá, ela nem sequer os foi conhecer. Ela estava sempre a dizer que estava cansada e, entretanto, chegou a hora do avião para voltar para o Japão e a equipa toda teve de voltar. E durante algum tempo, por acaso, o Miyazaki ainda pensou que aquilo poderia acontecer. Se ele desenvolveu tanta arte, se calhar acreditava mesmo nisso, né? Exato. Grande parte da arte que ele fez para este projeto foi feita depois deles terem saído de lá, da Suécia. A explicação que normalmente se dá é que a autora já tinha visto a obra dela ser adaptada outras vezes antes e tinha havido uma adaptação que ela tinha odiado num filme. Ficou traumatizada. Exato, mas tu vais ver ao Wikipedia, ao IMDb e há boas adaptações que foram feitas entretanto. Ela chegou mesmo a ajudar numa série em live action da Pipi e ela própria escreveu os guiões. Eu lembro-me dessa série. Deve ser a mais icónica, não é? E no ATL passavam algumas cassetes também. E pronto, isto também era uma era antes da Ghibli, não é? Eles não eram tão conhecidos como são agora. Mas pensando nisso que estavas a dizer, no facto de terem sido feitas posteriormente várias adaptações da Pipi das Meias Altas, achas que hoje a Ghibli teria conseguido fazer a Pipi? Como filme, provavelmente. Aliás, eu acho que eles usaram muitos dos visuais depois para a Kiki. Aliás, até o nome Kiki é bem parecido a Pipi. A diferença é que Kiki não parece outra coisa em português. Eu só a dizer a Pipi, eu estou-me a sentir... Estás-te a sentir sujo? Exatamente. A questão é que, entretanto, a equipa seguiu em frente e eu acho que eles hoje em dia já não teriam muito interesse na Pipi. Também tens, dentro de quem estava a produzir, ou seja, a desenhar, como o Miyazaki, o próprio Takahata já faleceu. Foi em 2018, se não estou em erro. Sim, exato. Mas eu até acredito que o Miyazaki teria gostado de fazer isto, mesmo se calhar até recentemente. Mas
Eu imagino o estilo do Miyazaki a funcionar bem para isto, hoje em dia, mas ele provavelmente já não está afim disto, ou pelo menos a cabeça dele se calhar já não está na pipi. Sim, até porque ele primeiro está-se a dar muito mais aos filmes do que se dava antes, né? Se calhar antigamente lançava 3 filmes por década, agora vai fazendo arte por arte, né? Exato, é como o Takahata já no final da carreira, que ele também demorou bons anos para fazer a Princesa Kaguya. Mas pronto, também é assim, este projeto da PP provavelmente teria sido um projeto assim bué fofo. Teria-te feito sentir coisas assim quentes no coração. Agora, o próximo filme cancelado é que era um pouco mais fora do que associamos à Ghibli, não é? Outro filme que eles chegaram a cancelar era o Rolf. Uau, estão a ver? Que era inspirado numa banda desenhada de mesmo nome e destacava-se muito pela sua violência e nudez. Daí ser um tema um bocadinho fugir àquilo que a Ghibli tentava entregar, pois em termos de violência e nudez acaba por ser mais explícito. A história da BD não é complicada. Após o desaparecimento da princesa, não sei o nome, não me perguntem, toda a gente julga que o culpado do seu desaparecimento é o seu cão, Rolf, que como castigo acaba por ser transformado em humano. Ou melhor, meio humano porque o feitiço corre mal. Na preparação, naquilo que podemos chamar pré-produção que nunca avançou, o Miyazaki chegou a adaptar algumas coisas da história, nomeadamente alguns acontecimentos que acabavam por tornar a história mais humana, como o facto do Rolf em si mudar em termos de como se torna o Rolf, ou seja, o meio cão, meio humano, e como os seus sentimentos, a sua vontade é diferente. Ele aqui passa-se a transformar em meio humano, exatamente por causa da vontade que tem de salvar a princesa. Ele quer encontrar a princesa e essa vontade, esse desejo, acaba por lhe dar essa consciência mais humana e essa vontade para seguir em frente. Além disso, ele também acabou por adaptar várias coisas do design, aliás, vários elementos do design da BD, e propriamente o dono, o criador da obra, não gostou dessas mudanças. Ele se calhar estava à espera que se fosse algo mais fiel à obra, e ali o Miyazaki tentou fazer o que o estúdio Ghibli sabe fazer muito bem. Apesar de tudo, existem alguns elementos que depois passaram também para o Náusea. Nós conseguimos ver muito porque tanto o Miyazaki e o Takahata, nos projetos que nunca aconteceram, acabam por se refletir depois em outras obras, e isso é interessante. Mesmo em termos visuais, conseguimos ver um pouco de algo que nunca aconteceu. Realmente, olhando para a arte do Rolf, aquilo parece mesmo um protótipo do Náusea. Se bem que a narrativa parece-me um pouco mais tradicional, porque é basicamente de salvar a princesa. É a saga do herói. Imagina, eu lendo a sinopse, eu não li a BD, li a sinopse, e eu entendo o que o Miyazaki queria fazer. Ele queria dar mais emoção à história, mais motivo. Pelo que eu sei, ele próprio também queria dar mais destaque ao pai da princesa, ou seja, ele queria todo ali criar um triângulo familiar para tornar a narrativa mais forte. E eu se fosse o criador da BD, eu aceitava todas as mudanças que viessem daquele cérebro, ou daquele coração, mais propriamente dito. Considerando que a BD original é mesmo bem violenta, porque aquilo, se não me engano, depois foi publicado na revista Heavy Metal, que teve várias histórias depois adaptadas num filme chamado Heavy Metal, talvez falemos disso um dia, e aquilo são mesmo histórias muito pulp, muito violentas, cheias de nudez. Quão violento é que achas que o Rolf teria sido, considerando que vinha do Miyazaki? É assim, olhando para a história original, eu acredito que se fosse transparente daquilo que é a obra original, poderia ser violento, mas não com tanto impacto. Através da carga emocional que o Miyazaki pensava em entregar na obra, ou seja, havia para além da violência toda uma carga dramática mais forte, acredito que fosse chocar algumas pessoas. E eu sou facilmente daqueles que chora a ver filmes do estúdio Ghibli, provavelmente poderia chorar neste também. Não é como se não tivesse já feito filmes violentos, também a Princesa Mononoke tem... Mas ele aqui ainda não a tinha lançado. Mas aqui o Rolf parecia se calhar ser uma coisa um pouco mais hardcore do que a Princesa Mononoke. Talvez, dado o nível de violência que mostra na BD. A Princesa Mononoke, por mais violento que seja, o drama todo, toda a mensagem em si é muito forte, por isso é que o filme funciona tão bem, por isso é que te choca.
não é violência gratuita? Olhando para este prisma, o filme do Rolf podia de alguma forma sim ser mais violento do que a Princesa Mononoke. Ao contrário do próximo projeto, não é? Olha, o próximo projeto na verdade ainda pode acontecer. Porco Rosso 2. E sobre temas pesados ou leves, bem, é assim, ele ia-se passar durante a Guerra Civil Espanhola, que eu acho que não foi propriamente uma festa com bichinhos fofos. Eu por acaso acho que nunca vi uma sequela da Ghibli. Aliás, acho que elas não existem. Como é que teria sido esse filme? Teria-se chamado Porco Rosso, a última sortie, e era isso. Não há arte conceptual disto. Supostamente o Miyazaki ia trabalhando no filme assim, mais ou menos no tempo livre, se não me engano, porque era um projeto assim mais para o pessoal dele, um projeto secundário, por assim dizer, e teria sido basicamente do Porco Rosso como um veterano. O engraçado é que ele não teria sido o realizador teria sido Hiromasa Yonebayashi, que fez o Arrietty, o Mundo dos Pequeninos e As Memórias de Marnie. Eu gosto das Memórias de Marnie. Eu também, acho que é dos meus favoritos da Ghibli. E a questão é que ele, entretanto, tornou-se um dos fundadores do estúdio Ponok e fez a Mary e a Flor da Feiticeira. Ou seja, ele já não está na Ghibli, por isso, se este filme continuar a existir, ou se a certa altura for feito, não será deste realizador. Se calhar vai ser até pelo Goro Miyazaki. Se calhar vai ser em 3D, já pensaste nisso? Ei, que horror. Epá, a não ser que eles melhorem muitas técnicas, tipo, eu não ia ver isso. Mas é assim, a Guerra Civil Espanhola foi entre 1936 e 1939. Ou seja, o filme, mesmo que acabasse de forma positiva, acaba mesmo com uma cauda para o início da Segunda Guerra Mundial. Dava espaço para um terceiro. Quase. Opa, mas um terceiro que ao ritmo da Ghibli seria lançado quê? No meio da Terceira Guerra. Eu acho que este filme provavelmente já nem vai acontecer, mas tu achas que um Porco Rosso 2 ainda vale a pena agora? Eu gosto até do primeiro Porco Rosso. Eu não o vi há muito tempo atrás, aliás vi-o há uns anos numa viagem de comboio e eu gosto todo do contexto histórico do filme. Hoje em dia há muita gente que usa frases do Porco Rosso, há muita mensagem do Porco Rosso que é usada para difundir opiniões, ou seja, é um filme bastante atual. Sim, porque é bastante antinacionalismo e antifascismo. Exatamente, sim. Mas pensando em sequelas, ou seja, eu nunca pensei propriamente numa sequela de um estúdio da Ghibli. Todos os filmes são relativamente bem fechados, né? Tu podes escrever mais daquele mundo porque gostaste daquele mundo, mas o ciclo narrativo do personagem termina ali. Muitas das vezes tu tens a sensação de um final. Só queres ver mais porque de alguma forma gostaste daquele mundo e gostavas de saber como é que o personagem se ambientou no futuro. Dado o ambiente, ou seja, dado que se passaria numa guerra diferente, na Guerra Civil Espanhola, acho que poderia ser interessante, dado que se tivessem a mesma qualidade e a mesma atenção que tiveram ao primeiro. No entanto, lá está, sabendo que o Miyazaki poderia não ser o realizador do filme, aliás, dificilmente é, ele demora neste momento anos a fazer um filme, porque literalmente faz os filmes na Reforma. Aliás, eu até acho exclusivamente que a ligação entre o Miyazaki e a Ghibli agora é cada vez menor. A opinião dele conta cada vez menos para o estúdio. Ou seja, isso deixa-me um bocadinho receoso, porque ele tem uma sensibilidade muito própria que faz inveja a muita gente. Ele tem um dom natural para passar de histórias, para contar histórias, e replicar tudo aquilo que ele consegue fazer num filme não é para todos. Sendo assim, fico um bocadinho ressentido a ver uma continuação do Porco Rosso 2. Eu disse 12 em espanhol. Houve outro projeto que era para ter sido feito por ele, que era Os Contos de Terra-Mar, e quando ele passou para outra pessoa, pronto, acabou por ser o seu filho, foi o primeiro filme do filho, a coisa não correu assim muito bem. Acho que até ao filme 3D da Ghibli, mais recente, esse era se calhar considerado o pior mesmo do estúdio, e pessoalmente eu também não fui assim grande apreciador, mas lá está, o projeto do Porco Rosso 2 também não estava muito desenvolvido. Agora, o próximo é que por acaso destes projetos todos também foi um dos que avançou até mais longe e também teria sido lançado pela Ghibli, já não era de uma fase pré-Ghibli. Eu dentro
da obra de Takahata, eu acabo por não sentir grande proximidade, porque eu sinto que a quantidade de filmes que vi do Miyazaki é bem superior àquela que eu vi do Takahata. Eu conheço bastante o trabalho dele, sei de como o Miyazaki e o Takahata trabalhavam juntos na Nippon Animation, nomeadamente através de obras como a Ana dos Cabelos Ruivos. Aliás, Ana dos Cabelos Ruivos e toda a obra da Nippon Animation um dia dava também um bom podcast. A verdade é que tanto ele como o Miyazaki cresceram neste estúdio e nota-se que sempre partilharam muita coisa lá dentro. Dentro da obra do Takahata, um dos filmes que eu acabei por ver foi O Túmulo dos Pirilampos. E é sem dúvida, pelo menos para mim, um dos filmes mais tristes do estúdio. Mesmo não tendo visto todos, eu tenho a noção disso. Border 1939 seria uma espécie, não é uma continuação do Túmulo dos Pirilampos, mas acaba por ir da mesma ordem de pensamento. Partiria de uma grande crítica ao imperialismo japonês e, devido exatamente a esse ponto que ele pensava em criticar, acabou por ser cancelada a produção, dado que na época havia... Resumidamente, os japoneses e os chineses têm um ódio assumido e esse ódio vai se manter durante vários anos, e a sensibilidade do japonês para esse tipo de obras é pouca, eles não são muito receptivos. Aliás, é bastante curioso ao pensarmos que este filme acabou por ser cancelado, já que em 1989, através dos protestos de Tiananmen, demonstraram que grande parte dos japoneses eram contra a China. E dado que no filme vários dos acontecimentos seriam passados na China, a distribuidora simplesmente não quis distribuir o filme. Mas dentro do que se propunha, como é que achas que seria o filme, Adriano? Eu teria de ler o livro para saber assim concretamente se teria gostado da história, não é? Mas eu por acaso gosto bastante do Takahata, sobre quem é melhor, o Takahata ou o Miyazaki. Eu acho só que são mesmo muito diferentes, apesar de terem vários pontos de encontro. Mas por acaso o Takahata, para além do Túmulo dos Pirilampos, que é um filme mesmo próprio feito e faz toda a gente chorar, não é? Eu também gostei muito do Memórias de Ontem e dos outros filmes que vi dele, e acho que o último também, A Princesa Kaguya, é um filme mesmo muito bonito. Se calhar a narrativa e as personagens não puxaram tanto como o Túmulo dos Pirilampos ou o Memórias de Ontem, mas é um filme mesmo lindo, é um grande feito de animação. E até mesmo um filme que ele tinha feito antes da Ghibli, que por acaso foi um fracasso, o Holtz, o Príncipe do Sol, é um filme do qual eu gostei bastante. Eu gosto muito do Takahata e eu acho que ele já demonstrou conseguir ter a humanidade e espírito de criança que o Miyazaki já demonstrou ter, e ao mesmo tempo também já abordou temas mais sérios, deprimentes, e lá está, pronto, é diferente. A narrativa do livro em si, pelo que eu sei, do Border, ter-se-ia passado em 1939, 43 e 45, mas o filme tem no título Border 1939, por isso eu pergunto-me se ele teria só adaptado um terço do livro. O ano de 1939. Exato. É assim, eu estou a dizer um terço do livro, mas se calhar o livro passa-se todo em 39 e depois 43 e 45 são uma espécie de epílogos. Mas pronto, eu não sei se o filme teria adaptado o livro de uma forma super fiel, porque pronto, eles normalmente quando adaptam livros, eles têm a liberdade artística de depois fazerem a sua própria história. E por acaso o Takahata era muito bom a mostrar histórias humanas e deprimentes, mas este protagonista aparentemente era um pouco mais tipo... Eu ia dizer à la Miyazaki, mas a verdade é que no Príncipe do Sol ele também teve um protagonista que era assim mais tradicional. Só que nesta fase da Ghibli parece que ele teria voltado a ter um protagonista assim, ou seja, um protagonista que seria mais uma figura moral que provavelmente não faria nada assim que tu como parte da audiência irias pensar, não sei se ele devia ter feito isto. Mas é assim, ele depois do Border foi fazer um filme que não tem nada a ver, que é o Memórias de Ontem, que eu já disse que adoro. Por acaso é sobre uma mulher de 27 anos e ela assim a pensar sobre o passado, sobre a vida amorosa, sobre a infância, e acho que é um filme bem bonito e bem diferente. E por isso, pronto, foi uma troca, de certa forma. E tu dizes que foi uma boa troca, não é? Pois, eu não vi o Border, por isso não sei como teria sido. Aliás, eu não li o Border. Mas é assim, se tu pudesses escolher apenas um destes filmes, destes 4 que nós já mencionámos, para ter acontecido, qual é que seria? Eu estou meio na dúvida entre dois. A Pipi das Meias Altas, e depois também de ver toda a arte,
Aliás, o filme tem muita arte disponível. Depois, se quiserem ver a arte em si, vamos pôr algumas imagens no Instagram do cassete. Mas em si, A Pipi das Meias Altas seria um filme que eu teria interesse em ver como é que corria. Era um filme que parecia ser um desejo, ou seja, o realizador, o Miyazaki, queria mesmo fazer, e essa vontade em si acredito que partiria para a obra e daria uma obra em si muito bonita. Mas também tenho algum interesse em saber como é que seria o Border 1939, devido a muita coisa, mas principalmente ao peso dramático que o Takahata acrescenta nas obras. E sinto que iria chorar. Eu choro, já disse, a ver vários filmes da Ghibli, e este seria provavelmente mais um que me ia fazer chorar. Esse aí acho que provavelmente teria sido o projeto mais fascinante. A Pipi também me parece interessante, se bem que eu até estou satisfeito com depois o conceito, alguns dos conceitos e da ambiência terem sido aplicados na Kiki, que ironicamente também é capaz de ser o meu filme favorito do Miyazaki, por isso também me parece que tenha acabado por ser uma boa troca. Mas eu acho bem interessante, é o Rolf, porque era a versão Ghibli do heavy metal. Mas os conceitos de arte mostravam uma história violenta e séria, mas tal como a Mononoke também tinha uma veia pessoal e ambientalista. Em termos de arte, eu prefiro a arte do Miyazaki do que a arte que eu vi da banda desenhada original, para ser muito honesto. E eu acho que o espírito dele, do Miyazaki, teria continuado lá. Eu acho que ele teria basicamente tornado a história mais fofa, o que provavelmente teria irritado fãs da história original, não é? E da revista Heavy Metal. E aliás, é por causa mesmo disso que o autor acabou por não aceitar que o filme tenha sido feito, porque ele viu aquilo que o Miyazaki estava a fazer, as mudanças que ele queria fazer, e não concordou com elas. Mas lá está, eu acho que a roupagem que o Miyazaki estava a dar, que era basicamente de tirar os elementos de violência e nudez gratuitos, eu percebo porque é que algumas pessoas não iriam gostar disso ter sido retirado, porque pronto, tipo, tu vais ler uma história pulp, é para leres uma história pulp, com todas estas coisas gratuitas, mas lá está, eu acho que teria sido um grande filme. E tinha muitas semelhanças ao Nausicaa, que também é um filme que eu adoro do Miyazaki, e olhando em perspectiva, eu gostava de ter visto este filme, mas eu acho que o Nausicaa também é uma boa troca. Ou seja, no geral tu concordas de que as obras que sucederam essas produções são obras que em si são muito boas e que são principalmente do corpo do estúdio, né? Sim. Se calhar, tipo, Nausicaa, O Túmulo dos Pirilampos, são um forte apoio da Ghibli, se vamos ver para toda a filmografia do estúdio. Sim, e se formos a ver também, estes projetos não foram perder este tempo. Lá está, eles não aconteceram, mas eles depois foram reaproveitados de alguma forma. Tal como, por exemplo, o Porco Rosso. Nós, acho que se calhar o Porco Rosso 2 é o filme que nos interessaria menos de ver. Mas é possível que o Miyazaki, ao continuar a pesquisar coisas sobre o Porco Rosso para o segundo, e mais coisas sobre aviões, é possível que tenha servido de alguma forma de inspiração para depois As Asas do Vento, que também, pronto, é uma adaptação. Mas acredito que alguns dos conceitos que o Miyazaki tenha preparado tenham sido usados depois para esse filme também. Mas dentro do Porco Rosso, a Ghibli chegou a fazer alguma outra sequela? Ou seja, existem sequelas de algum filme da Ghibli? Mais ou menos. Há O Reino dos Gatos, que é uma espécie de spin-off para o Sussurro do Coração. Mas os universos e filmes eram bem diferentes também. E o criador do Evangelion fez uma live action prequela para o Nausicaa, que por acaso eu ainda não vi, mas é um filme assim curtinho e pronto, é um live action. Por isso, eu acho que não existe assim nenhuma pura sequela ou pura prequela mesmo que seja um filme longo. Eu por acaso não sabia que o criador do Evangelion também tinha feito uma live action prequela do Nausicaa. Tenho alguma curiosidade em ver esse pequeno filme. Parece-me muito interessante. Mas não tendo sequelas, existe algum filme do estúdio que tu gostavas de ver como sequela? Ou seja, ver alguma continuação de alguma história? Tu por acaso já disseste antes que cada filme da Ghibli parece uma história isolada e eu acho que funcionam sempre bem. Eu ficaria interessado
em que explorassem de novo os mundos do Náusica, do Castelo no Céu, do Totoro, da Kiki, da Viagem de Chihiro, também o Castelo Andante, mas ao mesmo tempo também seria bué desnecessário e seria arriscado, lá está, tu estás a voltar a ir para uma história que já acabou, já teve um início, meio, fim e pronto. E às vezes é bom que as coisas simplesmente acabem, que tu tenhas só um vislumbre daquele mundo durante aquele tempo em que estás a ver o filme. Mas, é assim, se tivesse de escolher, se calhar o Arrietty é o que faria mais sentido para mim, porque também é um filme que eu achei giro, mas não é um filme que adorei. Senti que o filme parecia o primeiro dia ou o início de várias histórias. Senti que provavelmente dava para se explorar mais coisas naquele mundo que o primeiro filme não tenha já explorado. Ou seja, como o filme não é perfeito, eu sinto que se calhar uma continuação poderia expandir e aperfeiçoá-lo. Se é que isso faz sentido. Então e tu? Eu, quando olho para as obras da Ghibli, lá está, e nós já estamos a dizer isto várias vezes, nós olhamos para a obra como cada filme é uma obra única, tem uma nova história, há sempre algumas semelhanças em termos de arte, mas isso é o autor, ou seja, nós conseguimos facilmente se calhar ver um filme do Miyazaki e outro e conseguimos sentir que é do mesmo autor, mas cada filme em si é uma história única, é uma narrativa diferente. Então eu tenho realmente muitas dificuldades em saber se iria querer de facto alguma sequela, porque são todos únicos. Mas para além de sequelas, sabes que de vez em quando adaptam livros. Aliás, de vez em quando não. Várias vezes adaptam livros. Inclusive, os Contos de Terra-Mar era um livro que o Hayao Miyazaki adorava e que ele lia ao filho Goro Miyazaki, que depois acabou por fazer o filme. Existe algum livro ou história ou whatever, alguma história que tu gostavas de ver a ser adaptada no estilo Ghibli? Eu gosto da forma de como eles transformam os contos. Agora, eu não sei ao certo que tipo de obra, mas eu gostava de ver mais obras do folclore japonês, ou seja, mais contos japoneses, mas não sei que tipo de contos. E tu tens alguma obra que gostarias de ver adaptada? Pois, eles realmente, o Terra-Mar, apesar de ser uma série de livros que aparentemente tem alguma fama dentro do mundo da fantasia, não é uma série de livros com a qual eu estou particularmente familiarizado. Eu, por acaso, acho que seria giro eles fazerem mais adaptações de livros de fantasia assim, nessa veia, ou na veia das Crónicas de Nárnia, mas que fossem, assim, menos conhecidas do que pronto, Nárnia, como eu mencionei. Mas, há bocado estava a pensar e eu acho que muita gente ficaria bem entusiasmada se eles anunciassem uma versão da Ghibli de um filme ou até uma série dos jogos de Legend of Zelda. Olha, É assim, tipo, funcionaria bem, tipo, os estilos e as narrativas e todo o mood parece que seriam mesmo a cara da Ghibli. por acaso, e olhando para os últimos Zeldas, principalmente para o último jogo, o aspecto visual todo tem muito cara de Ghibli. Sim, eles de certeza que se inspiraram. E talvez sim, o mundo de Zelda é grande, é massivo, tem vários jogos. Alguns têm finais bué deprimentes. Eu acho que podias ir para produtor da Ghibli, mano. Mas olha, eu por acaso, eu acho que nunca acabei um jogo do Legend of Zelda, para ser sincero. Por isso, os finais deprimentes, se calhar é melhor não me dizeres, porque são spoilers. Ok, não dou spoiler, tá bem? Mas posso-te indicar um jogo e esse jogo existe para a Switch, se quiseres mais tarde. Ah, claro. Já agora, qual é que é o teu filme favorito da Ghibli? O meu filme favorito da Ghibli foi o primeiro filme que eu vi, porque foi esse filme que acabou por convidar para o mundo da Ghibli e acabou por me manter preso à obra. É o Amor à Primeira Vista. Exatamente. Nós nunca esquecemos o nosso primeiro amor, né? Exato. E a minha cassete da Viagem de Chihiro ainda está comigo, continua do meu lado. Eu rebobinei muitas vezes essa cassete e vi muitas vezes o filme, sei falas de cor, e aquele momento em que se transforma pais em porcos nunca se esquece. Nunca esqueces os traumas de infância, né? Exato, totalmente. Mas dentro dos filmes e algo que há mundos que também me cativaram bastante, como o mundo da Kiki. Eu até me veria a viver lá. E tu? Tens algum filme, algum mundo em que gostavas de viver? Olha, filme favorito por acaso é mesmo esse da Kiki. Que acho que é bué relatable. A estética é bem boa, mas isso, todos os filmes da Ghibli têm uma boa estética.
Eu também gosto bem do Náusea, principalmente pela estética, e acho que dos épicos todos, acho que o meu favorito é o Náusea, mais do que se calhar a Viagem de Chihiro e a Mononoke, mas não é por ser um filme melhor, é mesmo por ser diferente. Favorito, acho que é mesmo a Kiki, e também pelos temas. Eu vi o filme antes de vir para Lisboa, mas depois eu olho para o filme de novo e faz-me muito lembrar também os meus primeiros anos cá, em Lisboa, que é, tu vais para uma cidade nova, começas a fazer aquilo em que tu és bom. Sim, sim. No início parece tudo muito entusiasmante, mas ao mesmo tempo também é uma jornada um pouco solitária, e tu a certa altura parece que aquilo em que tu eras bom, tu paras de o conseguir fazer, ou sentes que não estás a fazer bem, e lá está, é toda uma jornada. Ou ver as pessoas a fazer melhor, né? Sim, e pronto, a Ghibli, como é um filme do Miyazaki, tudo acaba por correr bem no final, mas pronto, a vida também é um pouco assim, tu tens aquelas fases em que tu falavas com o teu gato e o teu gato parece que parou de falar contigo, mas depois a certa altura, tipo, tu não falas com o teu gato, mas pronto, tu já estás melhor na vida, assim emocionalmente. E lá está, eu acho que a Kiki é mesmo um filme bué relacionável, eu gosto mesmo bué. E quanto a mundos em que gostava de viver, provavelmente o mundo da Kiki seria bué giro, mas o da Viagem de Chihiro também é bué fascinante. Adriano, aprendiz de feiticeiro. Não, eu acho que não ia querer ser feiticeiro. Mas em que mundo é que não gostavas de viver? Em que mundo é que não gostava de viver? Ok. Isto é fácil. Olhando para os filmes mais destrutivos, ou seja, mais de realidade de guerra, eu de certeza que não iria querer viver no túmulo dos Pirilampos. Ou seja, não queres viver no mundo real? Exatamente, eu quero ir para a fantasia. E é isso que me cativa nas animações, é ir para mundos que eu não imagino. E isso é uma das coisas mais mágicas da animação. Mas também há mundos que parecem ainda piores do que a vida real, como o Náusea, aquilo é um mundo pós-apocalíptico. É assustador. É bonito de se ver, não de se estar. Exato, de viver já não. Mas pronto, este foi o fim do cassete. Não para sempre, espero. Eu também espero que não seja para sempre. No próximo mês há mais, e ao longo deste ano vai haver mais, e que continue assim. E podem deixar as vossas questões e opiniões aí nas plataformas em que estiverem a ouvir o podcast. Menos no Spotify, já que não dá para comentar, mas temos as nossas redes sociais, Instagram, podem também fazer comentários no podcast que está publicado no YouTube, está bem? São todos convidados a corrigirem-nos, pois nós também aprendemos muito com vocês. Aliás, há sempre trocas de informações, então essa é a parte fixe deste espaço. Já agora podem dar também algumas sugestões de temas, que nós temos atenção a isso. Continuem então atentos e até ao próximo cassete. Tchau, tchau e beijinhos.